A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Aqui estamos para dar início ou voltar novamente a trazermos as mensagens diárias que nós chamamos elas de mensagem profética para a sua vida. Ano passado, nós terminamos aí uma série de mensagens que pregamos durante um ano e eu pretendo, quem sabe aí, pelo menos ficar um ano ou mais de um ano, né? Então, voltamos novamente a falar sobre essas mensagens diárias. Elas serão enviadas para o YouTube, tá? Você aí que não inscreveu no nosso canal, inscreva no nosso canal, envie, compartilhe com pessoas para inscrever no nosso canal. O canal é Ministério Opa, ok? Ministério Opa. E quando você for enviar para ele, não esqueça de um detalhe. Pede eles também para deixar o seu like em cada pessoa, em cada mensagem que você ouvir. Vá lá, deixa aquele joinha para a gente lá em nome de Jesus. Bom, vamos agora dar início a uma série de mensagens, isso é, com 4 mensagens, sobre uma série chamada Responsabilidades com Deus. Essa mensagem ela é extraída do capítulo 4 de 2 Coríntios. É um capítulo que particularmente eu admiro muito, porque tem conteúdos que já passamos e que vamos passar ainda, né? Porque a gente a nossa vida aqui na Terra, ela não para, né? E por isso nós estamos aqui sempre passando por outras experiências. Bom, hoje eu quero trazer essas mensagens dessa série Responsabilidade com Deus, sendo que cada dia temos um tema. Então vamos hoje falar sobre cada dia um tema. Hoje nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 6. Eu queria que você compartilhasse conosco sobre esse versículo, que diz assim: Por isso, esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha e não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. E assim pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século, desse mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Não, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servo de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandece a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O tema de hoje podemos colocar como compromisso com a palavra de Deus. Nunca vamos esquecer que a palavra de Deus ela é muito importante, deve ser a mais importante de tudo, de todos, para nossas vidas. Sem conhecimento, sem a revelação, sem a luz da palavra, o salmista no Salmo 119, ele fala que a palavra de Deus é a luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Hoje o mundo vive em trevas porque justamente estão vivendo sem a revelação da palavra de Deus. E quando nós nos perdemos e vimos coisas ruins acontecendo, quantas pessoas estão hoje se perdendo nesse mundo. O Evangelho, Paulo aqui ele fala justamente sobre isso, sobre esse compromisso que devemos ter com a palavra de Deus. Porque quando nós temos compromisso com ela, nós vamos andar segundo a luz, o seu guia, a sua orientação que a qual nos dá. Você observa aqui que Paulo fala que
que ela não deve, que o evangelho ou o ministério não deve trazer vergonha, não deve andar com astúcia, né? E também nunca adulterando a palavra de Deus. Vemos aí muitas pessoas colocando palavras que Deus nunca disse, dizendo aquilo que Deus nunca falou e dizendo que Deus é que disse. Isso que às vezes nos pressiona. Eu tenho observado isso. Nós ouvimos pessoas dizendo que foi Deus que me deu isso, mas ela não tem conteúdo bíblico para isso, não tem fundamento bíblico para isso. Então a gente fica vendo de onde eles tiraram tantas ideias que vimos aí fora aí. E aí também ele fala que por conta disso, né, a palavra de Deus será manifestada, isto é, a verdade será manifestada. A verdade esclarece tudo, a verdade ela ilumina tudo. A verdade é a luz em meio das trevas, em meio do oculto, da incerteza. A verdade esclarece tudo. E Paulo fala aqui no versículo 3 que o evangelho ele está encoberto não é para nós, é para aqueles que se perdem. As pessoas que se perdem, eles não vão sempre olhar o evangelho de forma diferente, de forma totalmente inversa. Então ele fala que o evangelho ele é encoberto para os que se perdem. Por que ele fala isso? Aí no versículo 4 nós vimos Paulo dizendo por quê? Porque o Deus deste mundo, como segundo ele fala aqui, cegou o entendimento dos descrentes. A descrença, meu amado, ela não vem automaticamente, não vem em um estalo de dedo. A descrença vem de acordo que nós vamos nos afastando da palavra de Deus. Cada vez mais que vamos afastando da palavra, cada vez mais que vamos lendo menos a palavra, e leem tanto, veem tantas coisas, né, e esquece de fazer a sua leitura. Deus só vai poder falar conosco por intermédio da Escritura, dependendo do seu evangelho, nada mais do que isso. Ele fala, por quê? Por quê? Porque o Deus deste mundo tem cegado o entendimento daqueles, e o diabo vai trabalhar sempre de uma forma gradativa, até que ele possa cegar o ser humano, o homem, de uma tal forma que ele não veja mais a resplandecer, como diz aqui, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele não vai conseguir enxergar a igreja como uma realidade que devemos pertencer. Ele não vai poder enxergar Jesus como a salvação nossa. Ele não vai enxergar o evangelho como uma solução, como tirar-nos deste mundo tenebroso. Ele não vai nem olhar o mundo como tenebroso e até achar que o mundo é legal. Queridos, é hora de nós acordarmos. É hora de nós acordarmos. É hora de nós nos voltarmos para Deus. Responsabilidades, todos nós queremos. Quando se fala em responsabilidade, eu até procurei no dicionário uma ideia, o que poderia ser o que significa ser responsável. Responsabilidade é a obrigação de responder pelas ações próprias e dos outros. Isso é responsabilidade, quando você age. Então, quando você vai pregar o evangelho, você primeiramente vai responder por você e vai trazer também essa resposta para as pessoas. Ser responsável, segundo o nosso dicionário, é aquele que responde pelos seus atos e pelos outros, e que também tem condições morais ou materiais de assumir compromissos. E às vezes muitas pessoas estão dentro das igrejas hoje e elas não têm compromisso com o reino de Deus. Elas dizem que têm, mas as ações não são convenientes, as ações não são convincentes. Então precisamos acordar enquanto ainda é tempo. Tá bom, meus queridos? Eu deixo essa palavra para vocês aqui. E Paulo, em primeiro lugar, e hoje nesse dia, né, ele tem nos direcionado a termos um compromisso com a palavra de Deus. Se nós não temos compromisso com ela, nós não conseguiremos enxergar a realidade, o que é o mundo hoje. Ok? Deus te abençoe. E antes de terminar a mensagem, eu queria dizer para você, deixe o seu like, né? E compartilhe a mensagem para as pessoas, tá bom? Quero deixar um lembrete que vamos continuar sempre lembrando ele aqui
nas nossas mensagens, que o céu é o nosso limite, tá bom? Vamos avançar, porque temos muitas coisas ainda para alcançar neste mundo para o reino de Deus. Deus te abençoe e até amanhã por mais uma mensagem profética para a sua vida.